Irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais uma manhã gloriosa que nos reunimos aqui em torno da palavra para esse tempo de oração. Sempre nesse início eu quero incentivar você a ter tempo, Tempo com a palavra. Então, hoje eu acordei mais cedo, já li a palavra, já orei, já tive um tempo com o Senhor e agora estamos aqui juntos para motivar um ao outro, para lermos, meditarmos naquilo que a palavra nos orienta. Então eu quero orientar você nesse início, sempre ter tempo com a palavra, sabe? Tempo com a palavra. Nós estamos já encerrando o livro de Levíticos. Nessa semana, acredito que encerraremos, esse livro, e aí começaremos já o livro de Números. Isso é uma bênção, meus irmãos, isso é uma bênção de Deus. E se você falar, pastor, mas eu estou começando agora a leitura, eu não sabia ali no início do ano, eu estava ali meio perdido, não sabia. Então, o que você vai fazer? Você vai acompanhar conosco, a leitura. Todos os dias nós estamos lendo, tá, irmãos? Todos os dias. Então você pode ler antes, chegar aqui, você vai ver aqui o entendimento, E depois, se tiver dúvida, pode perguntar, meus irmãos. Nós estamos aqui numa escola bíblica dominical. Não é dominical, porque é diária, mas nós estamos numa escola bíblica aqui, aprendendo com a palavra, sabe? Então, eu sei que Deus logo, logo vai nos dar graça, talvez de termos um tempo até para tirar dúvidas, mas neste tempo aqui, temos ministrado juntos. Então, se os irmãos precisarem de ajuda, eu me coloco à disposição. Amém, meus irmãos? Ontem, irmãos, nós ministramos sobre Levíticos capítulo 18, no seu finalzinho, que falava sobre as orientações, relacionadas à questão sexual, o que é lícito, o que não era. Então a palavra ela vem trazendo, a lei vem trazendo, os seus limites, Então Deus vai demonstrando o seu caráter, como as pessoas precisam se relacionar, o respeito que precisa existir, E Deus ele estabelece, quando lemos toda a escritura, nós vamos notar que Deus estabelece que o relacionamento sexual ele precisa acontecer dentro do casamento entre homem e mulher. Amém, meus irmãos? Isso precisa ficar no nosso coração claro, porque qualquer outra forma, talvez você vai ouvir músicas, você vai ouvir a cultura atual dizendo que não, o que interessa é o amor, o que interessa é o que você é. Não. O que interessa é o que a palavra diz. E nós precisamos observá-la, ainda que ela mexa e confronte a cultura atual, o que a sociedade atual diz, o que nós ouvimos na TV, o que o senso comum às vezes até pensa. Mas nós nos baseamos na palavra. A palavra de hoje, irmãos, no capítulo 19, ela traz algumas reflexões e eu quero olhar e reforçar conforme temos feito, aquilo que é o caráter de Deus. Eu vou pegar aqui, irmãos, alguns pontos, Não dá para pegar todos, por isso que precisa ler, irmãos, porque quando você lê, você vai até se admirar, porque tem pontos aqui tão sensíveis e tão complexos que não daria para a gente passar por todos eles aqui em 15, 20 minutos. Mas eu peguei alguns aqui para olharmos o caráter de Deus e meditarmos e termos uma palavra para o dia de hoje. Levítico 19:2, ele vai dizer assim: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: sejam santos, pois eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Deus começa dizendo isso. Olha, diga a toda a comunidade que eles precisam ter uma vida de santidade, uma vida separada, porque eu sou um Deus que sou separado dessas práticas mundanas. Eu sou um Deus que olho para a santidade, eu olho para uma vida que olha para essas práticas que eu estou orientando vocês, E eu quero que vocês sejam iguais. É isso que Deus estava dizendo aqui, Seja santo como eu sou santo. É isso que Deus está orientando. Aí no verso 3, irmãos, Levíticos capítulo 19, verso 3, ele diz assim: mostrem respeito, cada um de vocês por sua mãe e por seu pai. Guardem também meus sábados, eu sou o Senhor seu Deus. Nós já falamos disso, mas se a palavra está reforçando, nós precisamos reforçar também. Ela quer que olhemos para isso e talvez é essa a palavra de Deus para a sua vida hoje. Irmãos, a honra e o respeito aos pais, ele precisa existir. Eu me recordo que um desses dias ministrando aqui, uma pessoa colocou assim: olha, a única coisa que eu me lembro da minha família foi brigas, foi situações difíceis. Eu sei, irmãos, que às vezes o nosso contexto com nosso familiar, nosso pai, nossa mãe, foi um contexto difícil. Foi um contexto às vezes de muita briga, de muitas situações. Mas o que a palavra
ela diz. A palavra diz que você precisa honrar. Independente do que o seu pai, a sua mãe, às vezes cometeram de erro, de falha. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar o erro, aceitar a falha. Mas a honra é um princípio. Então nós precisamos olhar para o princípio. E o princípio é honra. O sábado eu já ensinei, já expliquei para os irmãos, né? Antigamente, né, Deus estava ali orientando sobre o descanso. Hoje nós não fazemos diferença de dias, mas o descanso é algo importante. Então, para quem está ali naquela pegada de trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos, não tem, vendendo, não sei o que, irmãos, você precisa descansar. É um princípio bíblico, o descanso. Tirar um tempo para você ficar ali com a sua família, sabe? É princípio bíblico que nós precisamos olhar. Agora a Bíblia vai trazer um princípio novo, meus irmãos, que nós não falamos aqui ainda. E ele vai trazer aqui em Levíticos 19, capítulo 10. Vamos ler. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem uvas que caírem no chão. Deixe-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. O que Deus aqui está dizendo, meus irmãos? E nós precisamos olhar para o caráter. Hoje, irmãos, nós não temos plantações, né? Tem alguns irmãos aqui que vão ouvir essa mensagem, talvez tenha, né, uma terra, plantem, e tudo bem, e talvez isso aqui até se aplique para essa pessoa. Mas para a maioria de nós, principalmente que vivemos aqui em São Paulo, isso não se aplica. Talvez o máximo que alguém tenha aí, quem mora em casa, é um pé de limão, um pé de jaca, um pé de mamão, mas você não tem uma plantação, né? E aqui eles eram pessoas que cultivavam uva, né, naquele período. É importante lembrar, irmãos, que esses irmãos estavam ainda escravos. Deus está orientando quando eles entrassem na terra prometida. Deus já estava tratando com eles de forma antecipada. Mas o que Deus está aqui dizendo aqui é importante olharmos. Deus está dizendo assim, olha, irmãos, quando você tiver, né, a sua plantação, a sua posse, não recolha tudo ao ponto de não sobrar nada. Deixe algo para os pobres. É isso que ele está dizendo. Deixe algo para os necessitados. Irmãos, isso Jesus ele vai confirmar. E por que isso se aplica aos dias de hoje? Porque Jesus ele vai nos orientar a dar esmolas. Jesus vai nos orientar, irmãos, na sua palavra, a receber as pessoas com hospitalidade. Deus está orientando, irmãos. Peço perdão aqui porque eu estou com as crianças acordadas aqui. Eu já falei para eles fazer barulho aqui. Então Deus vai nos orientar, meus irmãos. Deus vai nos dar essa direção e nós precisamos olhar para ela, né? Então, quando você tiver uma situação que Deus te abençoou, irmãos, e você está vendo alguém necessitado, abençoe, irmãos. Pegue um pouco daquilo que Deus já te deu e reparta com quem está precisando. Talvez você vai passar na rua e às vezes vai vir uma pessoa no seu carro e aí você olha e a pessoa está ali e puxa, você fala assim, pastor, mas isso aqui é um rapaz que ele vai usar para o crack. Irmãos, a Bíblia ela vai dizer assim, é claro que eu sei que é uma linha muito tênue, muitas vezes você vai dizer não, às vezes você vai dar um alimento, e tudo bem, irmãos, mas eu não estou dizendo a forma, eu estou dizendo que você precisa fazer, porque a Bíblia orienta a fazer, a Bíblia orienta a ajudar quem precisa, irmãos. Então, se talvez a pessoa está no crack, talvez o que ela vai precisar é de uma oração, é de um abraço, mas se você vai dar para ela um alimento, compre. Carregue no carro, deixe uma muda de roupa, sabe, boa, que você possa entregar, porque é princípio bíblico, era isso que está dizendo. E aí você pode falar, pastor, mas e se faltar para mim? O que o Senhor está dizendo? Deixa ficar no pé, não pegue o que cair, porque eu sou o Senhor e vou te abençoar. É isso que Deus estava dizendo. Olha, eu vou te abençoar, não tenha medo, abençoe o próximo, porque eu vou estar com você. Amém, meus irmãos? Então isso é princípio, é Deus que está dizendo e nós precisamos ter esse cuidado. Levíticos 19:16 vai dizer assim, ó, não vivam como difamadores no meio do povo, não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo, eu sou o Senhor. Então o que ele está dizendo aqui, irmãos? Difamadores é fofoca, irmãos. É falatório. Ele está dizendo assim, ó, não fiquem, irmãos, fazendo fofoca. No Novo Testamento ele vai falar assim, que não herdarão o reino dos céus aqueles que maldizem das pessoas. Então a palavra, ela está sendo clara. Irmãos, não vivam difamando uns aos outros. Nós precisamos olhar para isso como palavra de Deus para os nossos dias, irmãos. Sabe, quando você ver uma pessoa sofrendo, irmãos, não fique de braços cruzados. Você está vendo que a pessoa está correndo risco e você deixa a vida seguir. Não, o que a palavra está dizendo? Não faça isso. Isso se aplica para os nossos dias? Sim.
Está na lei, mas se aplica para os nossos dias. Nós precisamos, irmãos, parar com isso, tomar cuidado, irmãos. Tiago vai falar que a língua é um pequeno membro, mas que pode incendiar uma cidade. Nós precisamos ter domínio sobre ela, refreá-la. Às vezes, irmãos, um simples comentário, irmãos, causa um problema. Então temos que tomar cuidado. E depois a própria palavra, ela vai orientar como nós devemos proceder. Então, ao invés de falarmos mal, nós devemos que procurar a pessoa para resolver. Amém, meus irmãos? Não vamos mais, irmãos. Vamos zerar a fofoca no nosso meio. Levítico 19:17 vai dizer: não alimente o ódio no coração contra algum de seus parentes. Preste atenção. Não alimente o ódio no coração contra algum de seus parentes. Agora preste atenção o que a orientação bíblica diz. Confrontem sem rodeios aqueles que erram, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Isso aqui se aplica? Se aplica. Se você ler Mateus capítulo 19, Jesus vai falar a mesma coisa. Jesus vai falar assim: olha, quando o seu irmão errar contra você, chama ele em particular. Corrija ele do erro. Se ele não ouvir, leve 2 testemunhas. Se mesmo assim ele não ouvir, apresente a igreja. Se mesmo assim não ouvir, irmãos, comece do zero. Zero o jogo e trate como um pecador e um cobrador de impostos. O que a Bíblia está dizendo, irmãos? Que nós não podemos nutrir, irmãos, raiva de irmãos. Ainda que eles erraram com a gente. Não fique nutrindo ódio, irmão. Sabe assim, ó, a pessoa errou comigo, a pessoa parou de falar comigo, e você fica nutrindo aquilo ali, ó, alimentando, sabe? Alimentando a sua alma com aquilo. E aquilo, irmãos, vai ganhando força, e você vai se distanciando. Chega um dia que você não consegue mais voltar e tratar com aquela pessoa, porque você já se distanciou demais, que para você é tão caro. Mas o que a Bíblia está dizendo? Se o teu irmão fez algo errado, você está notando que ele fez algo errado, não é ele que tem que te procurar, é você. Ele está dizendo aqui, ó, confrontem eles. Vai até ele e diga assim: ó, meu irmão, você errou. Puxa, nossa, eu quero resolver essa situação. Aponte o erro, resolva a situação. Amém, meus irmãos? Não alimente o rancor. Ah, pastor, mas isso é difícil. É, irmãos, mas é a palavra. Sabe? Porque se a palavra, irmãos, fosse só melzinho na chupeta, irmãos, fosse só leitinho, irmãos, estava tranquilo. Mas a palavra nos confronta. A palavra olha para você e fala assim: você está errado. E eu, como Deus, quero que você seja santo, porque eu sou santo. Você está entendendo, meu irmão? Ela vai nos confrontar todos os dias. Samuel, irmã Sônia, Yolanda, a palavra vai nos confrontar, irmãos. Amém? Então tenha isso. Às vezes, irmãos, nós falamos com todo mundo, que aí entra, né, a fofoca, falar. Às vezes nós falamos com um, falamos com outro, falamos nós precisamos fazer isso, outro precisa fazer aquilo, mas você não fala com a pessoa. Fale com a pessoa, irmãos. Fale com a pessoa. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, seja com o ex-marido, seja com o filho que foi embora, seja com quem for, irmãos. Trate e resolva. Não coloque assim, ó, eu não falo mais. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, trate e resolva. Se tiver casos específicos, existem exceções. Existem. Pastor, existem exceções? Existe. Se a sua vida está em risco, irmão, não faça. Mas se não é a sua vida e não está em risco, é só o seu ego, não. Trate isso. Fale, resolva. Amém? Deixa eu correr aqui, irmãos, para a gente não terminar muito tarde. Levítico 19:18. Olha só o que vai dizer assim, ó. Não procure se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame seu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Irmãos, essa lei aqui tá lá. Jesus disse isso. Segundo mandamento, irmãos. Não é? Então, irmãos, vingança não pertence a nós, a vingança pertence ao Senhor. O rancor não pertence. Agora, o que nós temos que fazer? Amar quem está perto. E começa pelo próximo, irmãos. Começa com quem está aí do seu lado. Começa com quem você vai pegar o ônibus daqui a pouco. Começa com quem, irmãos, você vai estar do seu lado no metrô, quem buzinou para você no trânsito. Não guarde rancor. Nós precisamos ser transformados pela palavra, irmãos. Amém? Não fique, irmãos, achando, né, que Deus vai ouvir a sua oração contrária. Tem gente que ora contrário, irmão. Deus está vendo, Deus vai agir com justiça, Deus lá, e usa, irmãos, como se Deus não olhasse para esse texto que ele mesmo disse que era para a gente não guardar rancor. Então, irmãos, não faça essa oração imprecatória, né, que fala, aquela oração querendo mal, achando que Deus vai agir com justiça, Deus vai acabar com essa pessoa. Não, Perdoe mutuamente, resolva.
sabe? Pra juventude aqui, ó, 0 game. Começa de novo, dá reset lá. Começa de novo, irmãos, o joguinho. Permita que Deus transforme a sua vida e a vida da sua família. Amém, irmãos? Olha isso, ó, Levíticos 19 e 26. Não come carne ainda que houver sangue, nós já falamos disso, mas o que eu quero me atentar é o seguinte: não pratique adivinhação nem feitiçaria. Irmãos, parece que é uma loucura isso aqui, mas, irmãos, adivinhações, Deus condena, irmãos. A palavra condena essas práticas. O médium. Eu quero deixar uma orientação porque foi o que Deus colocou. Talvez você perdeu alguém querido seu, um ente querido. E eu quero respeitar aqui se alguém é de uma religião espírita e não crê no que nós cremos aqui. Mas eu preciso pregar a palavra. Talvez, irmão, você perdeu alguém querido, sabe? Uma pessoa que se amava muito. E aí alguém disse assim para você, uma amiga: olha, vamos lá, eu tenho um centro ali, que a pessoa lá, o professor, a mãe de santo, e eu respeito, mas preciso pregar. Vai dizer assim, ela vai falar com o ente que você está e ela vai falar como ela está, onde ela está. Irmãos, Deus abomina isso aqui, irmãos. Não procure isso. Se o Senhor recolheu, é porque Deus é soberano. Entenda que Deus é soberano, irmãos, e Deus faz. Deus recolhe, Deus dá vida para quem Ele quiser. Mas não se envolva nisso, irmãos. Não consulte, para querer saber aonde está. Deus, Ele não nos deu permissão de viver dessa forma, de fazer isso, Letícia. Sabe? Nós cremos na palavra como direção. E o Novo Testamento, irmãos, ele vai reafirmar que os feiticeiros, os adivinhos, irmãos, eles não herdarão o reino dos céus. Então, Levítico 19:31 vai dizer assim, ó: não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, irmãos, isso aqui está na velha aliança, mas se aplica à nova. Nós não temos, irmãos, direito de fazer isso. Deus não nos deu, irmãos. Um dia, Jesus estava lá e aí falava assim, estava lá Lázaro e o rico. E aí, olha, o rico estava lá no lugar de tormento, fala assim, eu quero ir lá e voltar. Ele fala assim, não. Deus fala assim, não, eles têm os profetas. Eles têm a palavra. Eles precisam escutar a palavra. Não adianta você voltar. Então, irmãos, não vamos ter essa prática, sabe? Ainda que doa, mas não tem essa prática na sua vida. A palavra também, irmãos, vai dizer, olha lá, ó, nós já falamos sobre honrar pai e mãe, mas também a Bíblia vai mandar honrar os idosos. Vamos ler aqui Levítico 19:32. Levante-se na presença dos idosos e honre os anciãos. Temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Irmãos, Deus tem um cuidado, irmãos, com as pessoas das cãs brancas. E nós precisamos ter o mesmo. Isso se aplica para os nossos dias, irmãos. Nós precisamos cuidar, irmãos, dos mais velhos. Sabe, respeite o mais velho, não erga a voz. Ainda que às vezes o mais velho, irmãos, tenha, por causa da idade avançada, alguma dificuldade. Às vezes uma dificuldade no ouvir, uma dificuldade motora. Às vezes uma pessoa de opinião muito forte. Mas a Bíblia manda, honre, respeite. Amém, meus irmãos? Também a Bíblia vai mandar, irmãos, eu só vou passar aqui, trate bem os estrangeiros, irmãos. Sabe, às vezes eu vejo pessoas, vem um irmão que é haitiano, ou um irmão que veio da África, ou um irmão que veio de um outro estado. A pessoa às vezes usa palavras de cunho preconceituoso. Isso até é crime, irmãos. Nós precisamos honrar os nossos irmãos. Nós precisamos respeitar, irmãos. Se caso você tem alguém, que você conhece, que é estrangeiro, honre, irmãos, respeite, também a Bíblia vai falar, irmãos, sobre a forma que fazemos negócio. Precisamos agir com honestidade. Preste atenção, ó. Levíticos 19:35. Não use medidas desonestas ao medirem o comprimento, peso ou volume. Então, irmãos, sejam honestos nas tratativas, sabe? Se você cobra 10, cobre 10 de todo mundo. Se você cobra 20, cobre 20 de todo mundo. Sabe? Não erre nisso, não cometa pecado, não seja injusto. Não engane as pessoas, por causa às vezes delas não conhecerem, mas haja com honestidade e justiça em tudo. É isso que a palavra manda você fazer, irmãos. A lei é dura, irmãos. A lei é dura. A lei, ela vai dizer assim, que quem cometesse pecado, você vai ler isso no verso 20, era para matarmos, era para apedrejar, Mas essa compreensão não se aplica para os dias atuais, porque o Senhor, Ele tem toda a justiça. A graça de Deus não nos dá o direito, irmãos, de agir com as nossas próprias mãos. Amém, meus irmãos? Então, quando você ler o capítulo 20, de Levítico, você vai ver assim, olha, extermine do meio de vocês.
o que nós aplicamos hoje, irmãos, o que tem que sair do nosso meio é o pecado, sabe? A lei, ela tem um caráter moral, mas não a pessoa. A pessoa nós entregamos ao Senhor, oramos para que ela seja transformada. Mas eu quero pegar alguns pontos aqui, tá bom? Eu vou passar rapidinho aqui, ó. Levítico 20:10. Se um homem cometer adultério com uma mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometem adultério serão executados. Executado, como nós aprendemos, não é nosso papel, aqui era uma lei. Então, se você for, por exemplo, nos Estados Unidos, existem lá crimes que a pessoa morre. Mas a palavra do Senhor não nos dá esse direito. Então, irmãos, para um cristão, né, executar ou não alguém, não cabe a nós. Nós vamos ouvir sempre a palavra. Amém, meus irmãos? Mas nós precisamos olhar o princípio. O princípio da traição é um pecado, irmãos. Então, irmãos, nós precisamos mudar de vida. Se você, por acaso você tem vivido isso, seja no pensamento, seja no desejo, aonde for, porque o Senhor, ele aumenta o nível. Ele fala assim, ó, só de pensar, agora você já cometeu adultério. Antigamente era o ato, agora só de pensar, Deus sobe o nível. Então nós precisamos olhar para isso, irmãos, e tomar cuidado. A questão sexual, principalmente nos homens, hoje eu sei que as mulheres também passam pelas mesmas coisas, mas nos homens que aqui estão, nós precisamos ter todo cuidado, guardar o nosso coração, respeitar as nossas esposas, né? O solteiro, respeitar esse tempo seu com Deus, porque vai chegar o dia que Deus vai te dar uma esposa, se essa for a vontade dele e sua vontade. Então, amém, meus irmãos? A Bíblia, irmãos, nós já falamos sobre relações que Deus condena, né? Então, eu vou só ler aqui, tem uma nós falamos ontem, e ela reforça aqui: se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem, como se fosse como uma mulher, os dois cometem ato detestável. Nós vamos reafirmar isso lá em 1 Romanos capítulo 21, 22, 23. Deus, ele também vai condenar. Então, irmãos, eu sei que às vezes as pessoas querem pregar um evangelho paz e amor ali, não querem ter conflito, porque nós vivemos numa sociedade que hoje muitas pessoas estão com essa prática. Mas essa é a palavra, irmãos, e eu preciso pregar. Eu não vou deixar de amar as pessoas, mas o Senhor está dizendo, olha, isso é um pecado. Assim como eu olhar para uma mulher com um olhar impuro é pecado, irmãos. Ambos são o mesmo pecado, o mesmo grau. Deus condena. Amém, meus irmãos? Hoje, irmãos, porque não se aplica você cometer injúria com essa pessoa. Porque Jesus mesmo, quando pegou uma mulher no ato de adultério, ele não apedrejou. Amém, meus irmãos? Ele acolheu. E é assim que nós devemos andar. O versículo 21, irmãos, capítulo 21, para a gente já caminhar para o encerramento, ele vai colocar regras para os sacerdotes, né? Mas eu peguei uma aqui com um exemplo de coisas que não se aplicam mais para os nossos dias. Só para você entender que tem coisas na lei que não se aplica porque não se renovou na nova aliança. Levíticos 21:5 diz: os sacerdotes não rasparão a cabeça, não rasparão a barba rente à pele e nem farão cortes no corpo. Irmãos, isso não se aplica mais. A Bíblia não reafirma que o sacerdote, que todos nós somos, não podemos mais cortar o cabelo carequinha. Você pode, irmãos, pode cortar carequinha. Então eu só trouxe esse aqui para mostrar aquilo que Deus ele colocou naquela época, porque era uma época medieval. Talvez nós podemos olhar várias situações. O risco da pessoa ao cortar o cabelo, não tinha maquininha, né, irmãos? Não tinha tesoura. Então era com uma pedra afiada, podia gerar morte. Então Deus coloca leis para proteger o povo, né? As leis sempre tinham caráter de proteção ao povo. E Deus continua tendo, irmãos, esse comportamento de nos proteger, de cuidar da gente, né? A Bíblia, irmãos, também vai dizer algo aqui importante. Eu quero encerrar no verso 21, que parece, irmãos, uma coisa assim complicada, né, assim para os nossos dias. Que a Bíblia vai dizer assim que uma pessoa que tinha problemas físicos, ela não poderia ser um sacerdote que se apresentava diante de Deus. E isso, irmão, soa preconceituoso, não é? E é verdade. Hoje em dia não faz sentido eu olhar para uma pessoa que talvez tenha uma deficiência e falar você não pode. Pelo contrário, nós queremos incluir as pessoas. Mas por que isso estava na lei? Porque Deus ele queria mostrar que diante dele precisava ter uma coisa, um caráter de pureza, de perfeição. E quem foi
que foi perfeito, irmãos. Nunca fomos nós. Foi Cristo. Então, o que está apontando aqui? É para Cristo. Cristo foi perfeito quando se apresentou diante de Deus. Agora, quando olhamos para nós, irmãos, nós somos imperfeitos. E nós somos aqueles do banquete que o Senhor chama para sentar na mesa. Mesmo imperfeitos, Deus nos chama, Kelly, para sentar na mesa com Ele e nos recebe. Deus é poderoso, irmãos. Então, não importa, irmão, se hoje você tem enfermidade, se você tem dificuldade, Deus te enxertou na videira verdadeira e você tem liberdade hoje de apresentar a sua adoração diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu vou ler só o texto, só para você entender, né? O texto vai dizer lá no 21 assim, ó: nenhum descendente de Arão que tenha algum defeito se aproximará do altar para apresentar ofertas especiais para o Senhor. Uma vez que tem defeito, não poderá se aproximar do altar para trazer ofertas. Então, isso não se aplica, porque não se aplica como sacerdote, porque Jesus já fez o sacrifício perfeito. Ele foi perfeito no que fez, e esse texto apontava para ele. Deus estava querendo mostrar para o povo que diante dele precisava ter perfeição, santidade. Agora, quem se aproxima, porque os filhos, né, dos sacerdotes que tinham deficiência, eles podiam comer, experimentar, participar do manjar. Não poderiam entrar, mas experimentar. É o nosso caso, irmãos. Nós não tínhamos condições de entrar diante de Deus. Nós não tínhamos, porque os nossos pecados, os nossos defeitos proibia. Mas nós, pela graça de Jesus, pelo sangue de Jesus, desfrutamos do manjar. Desfrutamos da bênção da salvação. Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Amém, meus irmãos? Eu quero orar. Eu quero orar para encerrarmos. E quero orar, irmãos, para que honremos mais os nossos pais. Quero orar pelos casamentos. E quero orar para que haja perdão entre os irmãos. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, eu quero orar para que os filhos continuem a honrar os pais idosos. Respeitá-los nas suas individualidades. Oremos, Senhor, pelos casamentos, Senhor. Que possamos, Senhor, estar satisfeitos, Senhor, com a mulher da nossa juventude. Que possamos, Senhor, estar satisfeitos com quem Deus nos deu, Pai, e agir com respeito. Que homem e mulher, Senhor, perdoem mutuamente para que vivam, Senhor, o melhor do Senhor. Que não haja mais apontamento das falhas do passado. Mas que hoje, Senhor, possamos viver, Senhor, uma vida, Senhor, de santidade, Pai. Que honre uns aos outros, respeite uns aos outros. Pai, que não haja mais fofoca, mentira, intriga em nosso meio. Pai, que a nossa opinião, Senhor, às vezes aquela opinião, eu sou assim mesmo, eu sou assim, eu sou forte no que falo, eu tenho uma palavra dura. Não, Senhor, o Senhor não nos chamou para ser dessa forma. Que possamos, Senhor, corrigir o irmão no seu erro. E, Pai, nos unir uns aos outros, conforme a sua palavra diz. E eu agradeço, Senhor, por o Senhor ter nos recebido. Mesmo, Senhor, com defeitos. Mesmo nas falhas, Senhor. O Senhor nos recebeu. Nós não merecíamos estar aqui. Não merecíamos estar orando. Não éramos dignos. Mas o Senhor saiu ao nosso encontro e fez o convite para os mancos, para os aleijados, para os pecadores, e nós sentamos à mesa. E hoje, Pai, nós como oliveiras bravas, nós temos, Senhor, acesso ao Senhor. Nós estamos enxertados na videira verdadeira. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter nos salvado. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero só deixar um convite aqui. Domingo, às 10 horas, nós estaremos na Avenida do Taboão, 3659, no culto de adoração e louvor. Eu quero convidar você que pode, que é aqui da região, ou que não é também, venha estar conosco, irmãos. Venha conhecer a nossa comunidade. Nós queremos crescer em graça e sabedoria. E também, meus irmãos, todos os dias nós temos live, eu estou feliz aqui. Ó, tem a Paty aqui, a Grace, glória a Deus, a Gislene. Isso, vai mandando aqui, só para eu ir já vendo quem está aqui comigo. Manda um aleluia, um glória a Deus, manda um amém, uma mãozinha. Mas que bom estar com você, Analda. Irmãos, que bom estarmos juntos. Amanhã às 6 horas estaremos novamente, Cris, estaremos juntos aqui, celebrando, adorando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Conto com vocês. Esses vídeos, todos eles estão lá no meu perfil. Eu tenho colocado no YouTube também. Então, se você entrar lá no Instagram, tem o link para o YouTube. Mas se você procurar Roger Marques no TikTok, no YouTube, no Facebook, em todas essas redes, a palavra do Senhor está lá. Compartilhe ela, vamos compartilhar a palavra. Chame mais pessoas. E às 6 horas amanhã, irmão, 6 horas, estaremos aqui. Porque todo dia é dia de devocional, é dia de palavra. Que Deus abençoe, meus irmãos. Ótimo dia.